inchaço são apenas alguns dos sintomas de quem tem tendinite. Essa inflamação é muito comum, pode também ter várias causas, entre elas os movimentos repetitivos. Assunto para a gente entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui na casa do Mulher Demais, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Glauber Novaes, que é ortopedista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Sempre um prazer poder estar aqui, promover saúde e principalmente falar de um tema tão importante e tão prevalente como as tendinopatias, as tendinites. Exatamente, muito recorrente, né? Então, se você tem dúvidas, já compartilha ligeiro com a gente, manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. E o Dr. Glauber já te citou, né? Já falou uma palavra diferente. É tendinopatia o nome, doutor? Isso. Tendinite, Bruna, a terminação "ite" significa inflamação. Então, tendinite significaria a inflamação do tendão. Certo. Mas a gente pode ter também uma tendinose, que é uma degeneração desse tendão. E um tendão que tem uma degeneração, ele tem mais facilidade para inflamar e virar uma tendinite. Entendi. Então, são diferenças sutis aí, mas que no final das contas também implica nos sintomas, enfim, no paciente como um todo, né? Agora, quais são as causas, doutor? Explica pra gente. Na grande maioria das vezes, é esforço repetitivo ou alguma disfunção motora. Então, por exemplo, se você vai levantar o ombro, para esse movimento acontecer, precisa de uma sinergia muito grande entre vários músculos, amplitude de movimento da própria articulação. E se isso não está trabalhando de maneira sinérgica, né, de maneira harmônica, pode acontecer sobrecargas ou impactos, levando à inflamação desses tendões. Entendi. A gente separou aqui uma telinha com alguns dos principais sintomas da tendinite, tá? Vamos soltar aqui para o pessoal acompanhar junto com a gente e você já se identificar ou não, né? Entre esses principais sintomas, dor, especialmente nessa questão do movimento, né? Quando se move o tendão, tem inchaço, sensação de calor, de vermelhidão na região também, espasmos musculares, dificuldade para carregar peso, problemas, né? Então, dificuldade também para fazer algum tipo de força. Isso normalmente acontece de cara já, doutor, desde o princípio, então, da inflamação? Não, ela pode começar de maneira bem insidiosa, bem devagar, sentindo poucos sintomas, principalmente naqueles traumas de repetição, quando você faz aquele mesmo movimento de maneira repetitiva e aí você começa a sentir pequenos problemas, pequenos sintomas e aí vai aumentando, geralmente vão deixando para lá, não vai. Quando é no começo, é bem mais fácil de resolver. Mas quando vai tomando uma proporção maior, já fica mais complicado. Então, o ideal é que todos esses sintomas que a gente apresentou aí, se sentir algum deles, é buscar ajuda o quanto antes. E não só tratar a lesão, desinflamar o tendão. Você precisa desinflamar o tendão e corrigir o que está causando. É o segredo, Bruno, é corrigir o que está causando a lesão. Senão vai voltar. Volta, né? E às vezes pode voltar até pior, né, doutor? A depender do caso sempre também. Volta pior, sempre volta, porque é o que a gente chama. A inflamação, ela pode induzir a um maior processo de degeneração. E a degeneração, se você não fizer nada, dificilmente esse tendão vai ter uma estrutura melhorada. Ele vai cada vez mais degenerar, e aí pode até romper e trazer problemas bem maiores. Exato, né? O doutor falou aqui sobre a questão do esforço repetitivo. Algumas profissões exigem esse esforço repetitivo, né? Então, pessoas que trabalham muito tempo digitando no computador ou mexendo demais no celular, essas pessoas estão mais propensas a ter a tendinite, a desenvolver a tendinite? Sim, estatisticamente sim. Eu costumo dizer, Bruno, e eu defendo muito, que o movimento ele é um grande remédio, ele cura. O movimento é muito importante para curar as pessoas, principalmente tendões. O que a gente precisa ter é um preparo adequado para fazer aquela função, que é coisas que a gente não faz. Então, qualquer função, seja de digitar ou trabalhos mais pesados,
você precisa ter um preparo adequado, precisa ter alongamento desses tendões, precisa ter força no músculo. É muito importante ter força no músculo daquele tendão, para ajudar a estabilizar. E aí muitas pessoas vão deixando para lá a questão do sedentarismo, a questão da qualidade de vida, o próprio sono, a alimentação. Tudo isso ajuda a inflamar o corpo da gente, a ter um estresse oxidativo, que agora a gente está estudando muito essa parte, que é levar um nível de estresse metabólico da gente, do nosso corpo, com que não deixa o corpo curar o tendão. O corpo da gente é perfeito, Bruno. Se a gente ficar quietinho e der suporte para ele, ele vai cicatrizar, ele vai curar quase todas as lesões. Mas se a gente não der descanso, não der suporte ao corpo, der sobrecarga, aí é a receita perfeita para as lesões. Para desenvolver algo, né? A gente falou sobre os principais sintomas da tendinite. E o diagnóstico, doutor, além de o paciente relatar, né, esses sintomas, precisa de algum exame específico? Como é que isso funciona também? Hoje a gente vive na era dos exames, né? São gastos exorbitantes com exames de imagem, principalmente, mas uma boa avaliação com um bom médico, um fisioterapeuta, fazendo o exame físico adequado, a gente tem testes para avaliar cada estrutura. Então, um bom exame físico, um bom teste, ele pode sim dar um diagnóstico. Nos casos em que a gente fica na dúvida com relação à abordagem, por exemplo, essa lesão está muito grave a ponto de eu precisar operá-la, e aí gera uma dúvida e o exame de imagem ele entra nessa situação, para tirar a dúvida com relação à conduta. Mas se não tem dúvida, se é um estágio inicial, se é alguma coisa ali que começou há pouco tempo, a gente no exame físico normal, a gente consegue identificar bem. E quais são as áreas do corpo também mais afetadas, né, doutor? Geralmente, eu não sei se é todo mundo que é assim, mas quando eu penso em tendinite, eu já penso mais no pulso, na mão, né? Mas tem outras áreas do corpo também, né? Essas são as mais famosas, porque é muito relacionado à era da digitalização que a gente vive, né? Postura, muito tempo em uma posição só, utilizando bem os movimentos dos dedos. Então, as tendinites do cotovelo, do ombro, por conta da postura também, o jeito de dormir, elas são, vamos dizer assim, estão mais em altas, estão mais em evidência. Mas tendinites também do Aquiles, que é no pé, no tornozelo, tendinites na região do joelho, como a tendinite patelar, tendinite quadricipital, são tendinites também que afetam demais. Principalmente quem faz atividade física com carga de membro inferior. Cerca de 30% de todas as pessoas no mundo vão ter pelo menos um episódio de tendinite na vida. Então é algo bem recorrente e a gente precisa entender bem sobre esse tema. Outro detalhe também bem recorrente, uma frase, uma queixa muito comum. Minha tendinite está atacada, né? As pessoas costumam dizer assim. Essa é uma inflamação que, se não tratada, pode agravar depois para subir para um novo estágio, por exemplo, uma intensidade diferente, doutor? Com certeza. A degeneração ela pode ser progressiva. Existem várias fases, como você falou, da tendinopatia, né? Uma delas é a tendinite, que é a inflamação do tendão. Se a gente vai deixando para lá, não vai tomando providências, aquilo tende a ser progressivo. Principalmente porque o tendão, ele tem pouca vascularização. O que é isso, Bruna? Ele tem poucos vasos sanguíneos para levar os fatores de regeneração. Certo. Que os fatores de regeneração, que vamos dizer assim, são os antídotos para curar as lesões do nosso próprio corpo, são levados pelo sangue. Se o tendão tem pouco sangue, dificilmente ele vai conseguir uma boa reabilitação. Aí você precisa ter muito mais atenção. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Aproveita que a gente tem especialista aqui na nossa casa e já vai mandando sua pergunta pra gente. Na volta do intervalo, a gente já traz esses questionamentos aqui para o Dr. Glauber Novaes. Tá certo assim? Manda para nós no 991050400. A gente volta daqui a pouquinho, tá, doutor?